Ser mulher é uma bênção, né? E ser bailarina, então? Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar um pouquinho sobre a relação entre balé e menstruação. Até porque é muito comum que meninas acabem menstruando justamente no período de formação da dança. Então, vem comigo. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou a Tamiris Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a esse vídeo que é engraçado porque é pra ser tão comum, mas ainda é um assunto tão tabu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aí no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, muitas reflexões, muito conteúdo para te ajudar a aumentar a sua performance, a prevenir as suas lesões, muitas reflexões também, muitas polêmicas, tem react, tem vlog, tem de tudo nesse canal. Então, já aproveita aí e se inscreve se você gosta de balé clássico e afins. Eu não sei vocês, mas na minha época de formação do balé, ao mesmo tempo que eu descobria o meu corpo dançante, eu também descobri o meu corpo feminino. E eu menstruei com 10 anos de idade, o que para muitas pessoas é cedo, né? Ainda mais para muitas meninas bailarinas que estão aí treinando bastante. Eu conheço gente que inclusive menstruou com 15 anos, isso é um probleminha. E é sempre um choque, né? Você tá lá de boa, fazendo nada, de repente, pá, sangue. Então, eu lembro que quando eu menstruava, nas primeiras vezes, eu fazia aula de shortinho pra não vazar. E toda vez que eu fazia o gramatimã era sempre uma emoção, né? Porque a gente nunca sabe quando vai vazar ou não. E é tão desconfortável, né? A gente fica envergonhado, né, desse processo que é tão natural. Daí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sentindo cólica e algumas questões começam a permear, né, dentro do mundo da dança. E eu acredito que como profissional de saúde que eu sou, né, personal trainer, e principalmente profissional do movimento, eu acho fundamental desmistificar algumas crenças que ainda existem, mesmo tendo tanta informação aí, a internet para ajudar a gente, ainda tem muita menina que não tem algumas informações básicas, então é quase que meu dever estar aqui para acalmar o coração de vocês. Primeiro que menstruação é um processo completamente natural, gente. Tem muita gente que tem vergonha, mas assim, toda mulher que você conhece menstrua. Todas elas, todas, não tem uma que não menstrua, a não ser, claro, as mulheres trans. Mas é um processo completamente natural, a gente não tem que ter vergonha. Às vezes, eu lembro, eu não esqueço nunca de uma série muito antiga, chamada Blossom. Quem assiste Big Bang Theory sabe que a Amy é a Blossom. E eu lembro que foi, acho que uma primeira vez que ela foi comprar absorvente numa farmácia, eu nunca esqueço essa cena. Ela chegou na farmácia e ela pegou o pacotinho de absorvente. E aí ela tava se sentindo tão estranha, assim, como se as pessoas estivessem super olhando pra ela. E aí muda a cena, ela tava tipo como se estivesse carregando um pacote desse tamanho de absorvente pra mostrar o quanto que a gente se sente constrangida de comprar absorvente. E eu nunca mais esqueci aquela cena. E é muito doido, porque ainda tem muita gente que se sente com vergonha de comprar absorvente. Sendo que é uma coisa natural, né? Todo mês a gente menstrua. Então, a gente não tem que ter vergonha desse processo. E claro, né, tem algumas mulheres sentem mais cólicas que outras, tem mulheres que sentem mais sintomas de TPM, tem outras que não sentem nada. Tem gente que sangra mais, tem gente que sangra menos, tem gente que passa mais dias sangrando, tem gente que passa menos dias. Eu conheço gente que menstrua, tipo, 3 dias. Eu tenho tanta inveja dessas pessoas. Então, se você é uma jovem bailarina que acabou de menstruar, saiba que você não está sozinha. Todas as mulheres do universo estão junto com você, todas as mulheres do universo já passaram por isso. Todas as bailarinas já passaram por isso. Inclusive, para pra pensar que até Marianela já passou por isso. Então, não se assusta. Esses primeiros meses, eles vão ser um pouco assustadores mesmo, porque você tá conhecendo o seu corpo, você tá com uma sensação nova, você tem ali sangue caindo dentro de você, dores abdominais que você ainda não entende, hormônios, sintomas, irritação repentina. Então é normal você se sentir estranha, é normal
você achar que tá tudo errado, porque é um processo, um processo de amadurecimento do seu corpo. Então, sempre que você precisar, conversa com outra mulher, conversa com a sua mãe, conversa com a sua professora de balé, conversa com a sua amiga da escola que já menstruou. Sempre conversa com pessoas que já menstruaram, tá? Porque é muito chato quando você vai conversar com uma amiga sua que não menstruou. Então, entenda que se você se sujar, vai ter sempre uma mulher do seu lado empática que vai te ajudar. Então, quando a gente vê na internet, por exemplo, fulana, tipo, é sempre umas armaçõezinhas, mas isso é muito verdade. A menina sujou a calça, tem sempre uma mulher que vai olhar, vai cutucar no maior carinho, no maior... qual que é a palavra? Na maior sororidade possível, vai falar assim, você quer um absorvente, você quer uma ajuda, você quer uma blusa? E a gente vai ter sempre acolhido. Então, não tem problema você sentir o que você está sentindo. Só que o que acontece é que existem alguns equívocos que as mulheres acreditam no período menstrual. Salvo algumas exceções de quem de fato tem problemas hormonais, como endometriose, enfim, essas coisas assim. Que é achar que só porque você tá morrendo de cólica, você precisa ficar em casa, morrendo de cólica. Ai, porque hoje eu estou com muita cólica, então hoje eu preciso não existir. Se você é uma pessoa que tem um nível de cólica que se você distrair com qualquer outra coisa, você tá bem, não tem por que você ficar em casa, sem fazer nada, ali, morrendo. Foi o que eu falei, salvo algumas exceções. Tem mulheres que de fato têm cólicas muito fortes que precisam inclusive ir no hospital. Essas sim, de fato, precisam ir pra casa. Mas tem muita mulher que às vezes dá uma choradinha sem necessidade, tá? E isso também é porque as pessoas colocam isso como se fosse uma condição de doença, quando também não é. Então, quando fala assim, a mulher precisa, romantiza a cólica, essa é a palavra, as pessoas acabam romantizando. Porque a mulher tá com cólica, então a gente necessita fazer com que ela fique lá em posição fetal sempre, a todo momento. E às vezes você ficar em posição fetal não é de fato o que vai te ajudar, né? Por quê? Vamos então para a parte fisiológica. Então tem muito a questão da percepção de esforço. O que é essa percepção de esforço? Como o nome já diz, é o quanto que você percebe que você tá mais cansada, que você tá mais molenga, digamos assim, entendeu? Então, quando a gente tá no período menstrual, esse tipo de percepção ele fica um pouco mais aumentada. Não de fato a gente está mais fraco, mas a nossa sensação é maior de fadiga. Porque a gente tá com os hormônios que nem um monte de minion enlouquecido, tipo... O útero dela tá descamando! Então, é natural que a gente tenha essa bagunça hormonal, que a gente fica mais cansado, mais indisposto. Mas, se tem uma coisa que realmente melhora, é exercício. Ou seja, até sua aula de balé, gente. Então, assim, vamos falar de fato. Vamos pro momento ciência, fisiologia. Vou ler aqui na minha colinha. Quando você tá com cólica... Então, assim, quando você está com cólica, você está no momento do seu ciclo menstrual, que o ciclo menstrual não são apenas os 5 dias, é o processo inteiro ali de tudo. É o momento em que o seu útero vai expulsar, né, uma camada interna, lá chamada endométrio, que é responsável por acolher um embrião, né, acolher uma criança durante a fecundação. Então, assim... é meio que todo mês o seu útero fala assim, você vai ter bebê, vai ter um bebê, e aí você não teve nenhum espermatozoide para fecundar, e aí ele fala, droga, não tem nenhum, e aí ele meio que destrói aquela camadinha que entraria o embrião, né? E aí ele quer se revoltar com a gente todo mês, porque ele fala assim, você não teve filho? Então, agora você vai descamar, agora eu vou fazer o seu útero sangrar até a morte. O que tá acontecendo? Pede pra sair! Pede pra sair!
E esse processo de liberação do endométrio acontece porque o útero começa a se contrair, liberando o que a gente chama de prostaglandina. Ó, que nome mais... que vai se revirando, vai se contraindo, vai se descolando da parede do endométrio, e isso causa o que a gente sente das contrações da cólica. Então, quando você está com cólica, é literalmente o seu útero se revoltando com você, tá? Então é normal, todo mês o seu útero vai se revoltar com você porque você não teve filho. Olha como mulher é fogo, né? Todo mês a gente se lasca mesmo. Até o nosso corpo se revolta porque a gente não teve filho. I'm gonna kill myself! E é por isso que justo no primeiro dia da menstruação, no primeiro, segundo dia, tem sempre essa emoção. Porque é o dia que ele tá mais revoltado. Porque é ali, naquele dia, que as prostaglandinas ficam agindo, descamando, né, descascando a parede, quase cavucando ali, ó. Porque ele fala, droga, você não teve neném! Ah! E ao longo dos dias, aquela parede vai saindo lá em formato de sangue, que são justamente as camadas do endométrio sendo eliminadas. Por isso que muitas vezes quando você vai no banheiro, você percebe que tem tipo uma placa mesmo, né, quando sai. Tem uns pedacinhos. É literalmente a parede ali sendo descamada. Só que o que ninguém te conta, né, porque isso é muito fisiológico, é que esse processo de contração do útero para eliminar, né, essas paredes do endométrio causa a chamada vasoconstrição. Ou seja, é como se seus vasos sanguíneos ficassem pequenininhos, eles se comprimem, deixando pouco sangue passar, que vai gerando mais desconforto. Então, você já tá ali naquele processo dele sendo descamado. Aí, os seus vasos sanguíneos vão ficando pequenininhos, vai passando pouco sangue, e aí você vai com aquela sensação de que parece que você tá levando um soco. E aí que entra a importância de você não faltar no balé. Por quê? Porque quando você tá fazendo um exercício físico, seja ele qualquer exercício físico, aula de balé, musculação, caminhada, qualquer coisa que você fizer, que você se mexe, você provoca a vasodilatação. Então sabe aqueles vasinhos sanguíneos que estavam pequenininhos? Quando você faz exercício, os vasos voltam a se abrir. E aí vai correr mais sangue no seu organismo, causando essa sensação de alívio. Então toda aquela contração que tá... Quando você faz exercício, os vasos se abrem e aí você tem esse alívio da cólica. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Até porque quando você se exercita, você precisa fazer o que a gente chama de redistribuição sanguínea. Olha que nome bonito, redistribuição sanguínea. Em que você precisa mandar mais sangue para os músculos. Então, sei lá, você está na sua aula de balé, você precisa mandar mais sangue para a sua perna subir no adágio. Então, existe ali a redistribuição sanguínea, e aí existe essa vasodilatação, e aí essa vasodilatação faz com que a gente reduza esses sintomas de cólica. Ou seja, você quase que dá um migué, né, no seu próprio útero, dizendo, vou usar meu músculo, tudo bom, né? Tá ali precisando de um sangue, então eu não vou ficar aqui contraindo, tá bom? Até mais. Mas assim, é claro que existem casos de pessoas que realmente têm cólicas muito fortes, né? Que foi o que eu disse. Tem gente que tem realmente patologias associadas. Por outras questões mais profundas, né? Em relação aos hormônios, né? E tal, que precisam de fato de um acompanhamento médico. Inclusive, se você tem cólicas muito fortes, procure um médico. Real. Tá? Porque isso pode não ser só cólica forte, isso pode de fato ter alguma consequência que é importante a gente procurar um médico, né, um ginecologista. Não, ele tem toda a razão. E tem também um outro ponto interessante de quando a gente faz atividade física frequentemente, né? Ou seja, não falte na sua aula de balé, não falte no seu treininho, porque já é comprovado que o exercício no longo prazo reduz cada vez mais esses sintomas de TPM. Então, sabe quando você quer matar todo mundo? Você vai matar um pouquinho menos, tá? Porque o exercício, ele vai ajudando, né, nessa vasodilatação e tudo mais. Tudo aquilo que eu expliquei ao longo do vídeo, ao longo dos meses. Então, você vai sentindo a sua sensação de cólica diminuir.
você vai sentindo os seus sintomas de TPM diminuir e você volta a ser uma mulher em paz. Ou menos raivosa, né? Porque a gente nunca fica em paz na TPM. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? E aí, consequentemente, a sua cólica vai ficando um pouco mais fraca, ela vai ficando mais tolerável. E aí você não precisa, de fato, ficar faltando. Até porque faltar na aula de balé, gente... Por que faltar na aula de balé é tão legal? Você não gosta tanto da arte? Ou seja, se você tá usando a desculpa de que você está com cólica para faltar à sua aula, agora você não tem mais desculpa, tá bom? Só se você tiver um atestado médico dizendo que você tem um problema lá, não é desculpa, tá? Porque eu já te expliquei tudo, que você não precisa faltar, inclusive é muito bom com que você vá. A não ser que, isso também é um papo para um outro vídeo, o fato de você ir para a sua aula de balé no primeiro dia, você fique se sentindo desconfortável por conta de um alto fluxo, e aí, sei lá, na sua escola você não pode usar um shortinho, então você não quer vazar. Aí é uma outra questão que eu posso fazer um segundo vídeo falando sobre coisas que você pode usar durante a menstruação, né, como por exemplo o OB, o disco menstrual, o próprio coletor menstrual, que tem muita menina que ainda tem dúvidas referente a isso. Então, se você gosta desse tipo de assunto e você quer que eu fale um pouco mais sobre esses métodos de proteção aí durante a sua aula de balé, comenta aí, né, me deixa aí suas dúvidas, que eu posso fazer um segundo vídeo falando sobre isso, beleza? Então é isso, mulheres, vamos galera, mulheres, né, falar mais sobre esse assunto que é tão pertinente e ainda tem muita mulher que não fala sobre, que é muito doido. Mas vamos falar, deixar claro que a gente sangra todo mês, a gente sangra mesmo, porque a gente dá o sangue todo mês, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que vai que eu faço o segundo vídeo, né? Então já aproveita, se inscreve aí, ativa as notificações, que semana que vem tem vídeo fresquinho, novinho, chuchu, gostosinho, para você apreciar. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.